Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do canal Reviva, o canal da longevidade. Canal que tem por objetivo principal focar temas relacionados à longevidade, onde nós trazemos entrevistados, pessoas que têm uma experiência importante, têm uma jornada importante para compartilhar com vocês. Fazemos debates, entrevistas, palestras. Então, nosso objetivo é tocar em todos os ângulos, todos os aspectos da questão da longevidade, de tal maneira que a gente possa realmente criar informações que sejam úteis para todos os nossos espectadores. Hoje, eu tenho uma grande alegria de estar recebendo aqui para a nossa conversa um grande amigo, uma pessoa extraordinária que tem uma história, uma jornada profissional muito bacana. Tenho certeza que vocês todos vão gostar. Estou falando de Ernesto Righetti. Ernesto, boa tarde. Seja bem-vindo aí à nossa palestra, nossa conversa. Boa tarde, Vinci. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você novamente e a oportunidade de nos dar e poder dar um pouquinho de nossa experiência dentro das atividades. Tá? Meu nome é Ernesto Righetti, tá? E tenho 81 anos de idade, para 82, ativo, sou diretor executivo de uma empresa de inovação, tá? Atuando desde 2010, 2009 precisamente, e estamos aqui para poder falar sobre o que a gente está desenvolvendo continuamente e se atualizando constantemente. Muito bom. Estou à sua disposição. Ernesto, realmente é uma honra estar te recebendo aqui e tenho certeza que a gente tem alguns assuntos muito bacanas para falar. Eu queria começar, vamos ver se... Conta para a gente um pouco, Ernesto. Você tem uma jornada longa, né? Como é que começou a tua atividade profissional? Como é que foi o teu início? Foi interessante, foi interessante. Na verdade, começou com 13 anos de idade, né? 13 anos de idade. Eu tinha terminado o primário e feito o 5º ano para ingressar no secundário. E eu me encantei com uma área do secundário, que era a área comercial, né? E me encantei mais com uma escola que eu queria estudar, e era escola particular. E o papai e mamãe não tinham condição de poder bancar, eram os 4 filhos, né? Somos 4 filhos. Então, a conversa foi resumidamente assim definida. Queres estudar? Aonde quiser estudar, então vai trabalhar porque você vai pagar seus estudos. E assim não teve jeito. Não teve jeito. Teve que ir no juizado de menores para pedir uma autorização especial, porque só poderia tirar com 14 anos, né? O documento de trabalho. E então eu consegui pegar a autorização e já arrumei emprego, diversos empregos foram no primeiro. Qual foi o primeiro emprego? Vendedor não, arrumador de ternos e roupas em loja. Eu só esfregava e limpava com escova. Todo dia, toda hora, limpava a vitrina, enfim. Era uma porção de atividades simples, né? Não era de varrer chão, etc., mas tinha que deixar as roupas impecáveis, né, no visual dos clientes que chegavam. E foi uma experiência fantástica. Aí eu comecei a conhecer roupa, passei a ser vendedor. Júnior, né? Ou, sei lá, estagiário de vendedor. Pré-vendedor, né? Ajudava o pessoal na troca de buscar roupa, um modelo de roupa. Enfim, foi uma experiência interessante até começar ao meu cargo inicial, que foi numa grande empresa, um grande grupo empresarial brasileiro, que eu tenho um orgulho imenso. Eu comecei como office boy, e office boy da presidência da holding, do Grupo Ultra, né? Eu comecei com o fundador, depois o filho dele assumiu, e tinha ele como presidente da holding e 5 vice-presidentes que também acumulavam a presidência de uma das 18 empresas. Uma grande holding. De cada coisa. E lá fiquei. Fiquei por um bom tempo, né? Fiquei além do tempo necessário, porque quando era para 2 anos, você tinha que passar a ser aprendiz, né? E escolher uma carreira. E eis que, de repente, eu sou chamado pelo vice-presidente da holding e ele me informa o seguinte: eu tinha que te liberar, mas eu não vou te liberar. Eu fiquei muito magoado. E ele perguntou por quê.
Eu estava com 17 anos nessa altura, para 18. Eu falei, pô, a minha namorada tem 15. Pô, ela é responsável onde ela trabalha por contas a pagar e contas a receber, e eu sou office boy. E aí aconteceu um fato curiosíssimo, né? Um fato curiosíssimo na vida, que ele me levanta, me coloca em frente ao espelho e fala, mas eu preciso de você, eu necessito que você continue aqui além do prazo normal. Ele falou, o que você está olhando no espelho? Eu falei, sou eu. Você tem certeza? Tenho. Ele falou, não é você. Como não sou eu? Você até olha meio assim, sou eu mesmo. Ele falou, não, é a sua imagem. Você sabe por que você está aqui e por que eu preciso de você? Porque você demonstrou, nesses 2 anos que está conosco, dedicação, desempenho, confidencialidade, que é muito importante aqui para nós, tá? E principalmente força de vontade de você ter esse ânimo de estudar, de desenvolver, de conhecer as áreas, de tentar escolher quais são as áreas profissionais que você gostaria de se aperfeiçoar. Pô, me desmontou, né? Eu olhei para o espelho e falei, oh, meu, sai daí, sai da tela e manda o outro. Eu falei, o espelho, ele só mostra a imagem, ele não mostra o principal, que é o conteúdo. Isso me atingiu de uma forma, Vinci, que me obrigou, com meus 17 anos, a pensar profundamente, talvez pela primeira vez na minha vida, como pessoa e como profissional. Foi um outro olhar, né? Um outro, ele estava me exigindo a definição de um sentido de vida. Que é o propósito. E aí ele falou, primeiro sentido de vida, aí depois você faz os propósitos. Na hora que você tiver definido o caminho que você quer seguir, você vai verificar quais são os propósitos, as alternativas, as opções que você encontra. Então, com 17 anos, eu estava entrando já num mundo que não era normal. E com direcionamento, né? Isso é... Exatamente, exatamente. Então, foi uma coisa muito importante que eu marco até hoje. Até hoje. Infelizmente, esse diretor faleceu, né? Lamentavelmente, mas foi uma lição que, vamos dizer, enraigou dentro da minha consciência de tal forma que não esqueço nenhum dia. Ele foi um mentor teu, né? Foi. Um mentor, porque... Na verdade, ele foi um mentor. Eu chamava ele de guru, né? Naquela época não tinha essa mentoria, né? Ou curadoria, como é que fala. E então ele me dava lições. Ele me obrigava a entregar meu pai não pedia que entregasse o boletim de escola, né? Ele me obrigava, me orientou qual faculdade fazer, o que eu devia aprender, tanto que eu fiz administração de empresas. Você fez administração. Tá? E depois eu fiz um ano de especialização em marketing na SPM. E foi realmente uma pessoa que, até hoje, nos meus 81 anos, eu tenho gratidão profunda por ele. Ele mora dentro de um lugar especial. Porque marca, eu acho que nessa fase da idade, é muito difícil, muitas vezes, para o jovem tomar decisões, até de que curso vai fazer. Nem sempre os pais também conseguem ajudar. E acho que nessa época, que eu também vivenciei, né, você não tinha muitas alternativas. Você ia para a administração, ia para a medicina, ia para a economia, engenharia. Eram algumas profissões básicas. Mas aí não dá para você ir para a engenharia, porque eu tinha que pagar meu curso. Lembra da promessa dos 13 anos? Então vai pagar. Eu tinha que pagar, então eu tinha que trabalhar. Não tinha medicina à noite, não tinha engenharia à noite também. Exatamente. Então eu tive que escolher alguma coisa. Era economia, administração, que era a minha... Que eram áreas que você podia fazer. Mas a importância de ter alguém que dá esse tipo de orientação nessa fase é muito importante. E você está revelando isso, que uma coisa que até hoje te marca profundamente. Como um ponto de direcionamento da tua jornada, né? E esse foi um dos momentos marcantes da tua jornada profissional. Tem outros também. Não, tinha outros. Como office boy, eu entrava em todas as áreas. Eu era requerido por todas as áreas para levar coisa para a presidência assinar, etc. Tal. E eu tinha um conhecido que veio do interior, um jornalista do interior,
que ele trabalhava na empresa de propaganda e normalmente tinha os insights em mídia, jornal, revista, muito de televisão, patrocinava, inclusive, programas. Então, era aquele coisa, ele fazia reunião que tinha que entrar no ar às 7 horas da noite, 8 horas da noite, etc. E precisava de assinatura de alguém credenciado para validar o contrato, o compromisso. E, nessa altura, de secretária para saía dele para secretária, para outra secretária, para chegar no homem, e depois voltar para a secretária para chegar para ele, o pessoal estava desesperado, o pessoal da mídia estava desesperado, aguardando. Então, o que ele fazia? Ele pegava e me chamava. Ernesto, vem cá. Então, eu descia, pegava coisa, preciso disso agora, ou para ontem. Né? Eu subia direto, não passava por ninguém, ia na sala do diretor, batia na porta, dá licença, é um caso urgente, precisa assinar isso. Ele só perguntava que horas que vai para o ar ou onde que vai ser publicado, e avisa o pessoal lá de baixo, que era da mídia, né? Fala para eles que eu vou acompanhar. Eu pegava e descia. E essa pessoa ficou muito amiga minha. Muito amiga minha. E aí depois, quando terminou a minha área de office boy, eu passei para auxiliar de pessoal. Fiquei praticamente 1 ano na área de pessoal, admissão, demissão, todos os processos. E eu fui convidado para entrar na área de administração de salários. Isso em 1960. Pouco tempo, né? E só que tinha um problema com o Ernesto, porque a vaga de analista trainee, ou analista júnior, que exigia que fosse universitário, primeiro ou, de preferência, segundo ano. E eu estava concluindo aquele ano o ensino médio. O meu terceiro colegial, né? O terceiro colegial. Isso. E, na entrevista, quem me convidou, o chefe que me convidou, falou o seguinte: eu gostei do trabalho que você fez lá no outro, eu vou botar fé contigo. Só que um detalhe, você entra, se você não entrar na faculdade, eu te demito. Simples assim. Bom, e assim foi. Falei, bom, ok, vamos lá, enfrentar isso daí, mais um desafio, né? Preocupado a peça, porque era um compromisso sério, falado, não escrito, mas sabia que seria cumprido. E assim foi. Eu entrei e, no final, depois de 3 meses ainda, né, nesse primeiro ano, depois de 3 meses, não tinha terminado a experiência, toda a equipe da área que estava implantando, eram pouquíssimas empresas aqui no Brasil que estavam implantando a administração de salário. Decisão de cargos, avaliação de cargo e também, no futuro, avaliação de desempenho. E esse chefe me chama. Preciso desse levantamento em tanto tempo. Peguei, né, levei para a minha mesa e comecei a olhar. Eu não tinha adquirido os conhecimentos de analista de cargo. Estava estudando ainda, fazendo curso para poder me preparar. Não tinha terminado a experiência, então não estava conhecimento do fluxo normal do coisa. Pô, ele me deu um trabalho complexo. Eu falei, pô, aí peguei e liguei para os meus amigos que estavam fora, que era o pessoal que trabalhava no departamento. O pessoal falou, opa, o que você está pedindo, eu não sei como faz, não. Aí eu peguei e fui nos chefes do lado, não consegui, fui num chefe, cheguei até no nível de diretoria. Falei, pô, pelo amor de Deus, eu preciso resolver isso aqui. Como é que me dá uma orientação, como é que eu faço? Ninguém. Eu fui do primeiro andar até o 10º andar, que era da diretoria. Mas tão aborrecido por não ter buscado e não conseguido uma solução, eu estava descendo pela escada. E no que eu chego no 7º andar, do 10º andar para o 7º andar, eu encontro esse amigo que trabalhava na propaganda, jornalista. E, como é que vai? O que você está preocupado? Eu peguei e contei para ele o que tinha acontecido, né? Ele falou, deixa eu ver se eu te ajudo. Pegamos, fomos na sala dele, ele começou a pesquisar, olhar, não tinha internet, não tinha nada. Era na cabeça e nos livros e nos conhecimentos. Nos arquivos lá. Nos arquivos. Ele falou, pô, realmente, isso daqui não tem nenhuma referência para poder te ajudar. Eu falei, pô, eu estou buscando isso desesperadamente. Ele olhou para mim e falou o seguinte, para de buscar. Eu falei, poxa, cara, é o meu emprego também. Além disso, da minha responsabilidade de fazer, é o meu emprego.
Ele falou, para de fazer. E daí surgiu, crie a solução. Criar a solução? Pô, você está brincando, se eu não estou entendendo o que está aqui, como é que eu vou criar uma coisa que eu não entendo? Ele falou, é simples. Faça como eu faço quando tem matéria que eu tenho que descrever, que eu não sou especialista. A matéria, para mim, é desse tamanho. Eu pego uma faca, eu corto, pedacinho por pedacinho. Vou fatiando a complexidade. E vou fazendo o quê? Pego o primeiro pedacinho, analiso, porque ele é mais simples do que o bolo todo. O bolo todo. E resolve, passa para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e assim você vai até o final. Pô, desci e peguei a faca, né, ilusória aqui, só para referência, comecei a cortar o problema complexo e consegui fazer o trabalho. Entreguei no prazo, sim, tipo, eu tenho que entregar hoje até 6 horas e 5h30 o chefe chega e fala, eu estou saindo, eu quero o trabalho porque eu vou analisar em casa. E entreguei para ele, ele foi para casa e no dia seguinte de manhã já tinha reunião direto. E ele foi para a reunião e eu fiquei na minha lá sem ter retorno. Quando ele volta, ele era um cara muito bacana, muito social, um excelente chefe. Hoje falam que é líder, né? Mas é um chefe sensacional. Ele veio dando risada, mordendo a orelha, chutando balde, lata de lixo, e só faltava pular. Falei, ué, viu algum besouro azul, alguma coisa assim? Foi para a minha mesa. Me explique como é que você fez esse trabalho. Mas ele falou com um tom de seriedade. Eu falei, eu fiz assim, porque eu não consegui encontrar a solução. Procurei com A, B, C. Falei todo o rosário. Então, a solução que eu encontrei com esse amigo jornalista foi de fazer isso daí. Ele falou, parabéns. Foi a hora que eu... Que alívio, né? Ele falou, você não sabe o efeito que isso teve na reunião de diretoria. Todos elogiaram o teu trabalho. Bom, resumindo, em 2 anos eu saí de aprendiz, passei para pleno, me tornei master. Implantei a parte de administração de salários, que é a parte de descrição de cargos, participei da avaliação de cargos, manual, pesquisa, etc. Tal. Implantamos também a avaliação de desempenho com criação de manual, quais são as características importantes em termos de desempenho. Então, fiz uma vida feliz, né? Uma vida plena. E o detalhe, que você falou, qual foi o fato importante? E esse amigo jornalista nada mais é, ou foi, lamentavelmente, também está falecido, o querido Geomir Betting. Olha aí. Geomir Betting saiu de lá, foi trabalhar na Folha de São Paulo, ele se tornou o editor-chefe de Economês, nem de economia, de Economês. Ele não era economista, né? Não era, ele era jornalista de Economês. E ele foi brilhante. Brilhante em termos de economia, foi a pessoa que divulgou, popularizou a economia. E, gozado, nos encontramos diversas vezes, né? Só que depois ele foi para a Globo, saiu da Folha, foi para a Globo, entrou na televisão. Mas uma pessoa que também, como meu diretor, vice-presidente, uma pessoa que eu trago dentro do meu coração e é eternamente grato. Que beleza. Nossa, isso é fantástico, né? Você, depois que... Como é que foi a sequência? Quer dizer, você assumiu essa área de pessoal e você ficou quanto tempo trabalhando nessa área? Eu não cheguei a ser chefe de pessoal. Eu passei por todas as áreas do processo de departamento pessoal, né? Eu fiquei praticamente 1 ano. 1 ano. E depois o convite para ir para a administração de salário. A administração de salário eu fiquei 4 anos. Né? Até implantar a avaliação de desempenho, consolidar, porque a gente fala, vamos criar alguma coisa, tem que criar, depois você tem que consolidar, né? Ajustar algumas diferenças, e foi coisa fantástica, porque deu a oportunidade de que, com descrição de cargos em mão e com avaliação da pessoa em mãos, você tinha muitas coisas interessantes para analisar. E uma delas eu não gosto do funcionário, eu vou malhar. Aí você tem informação dos colegas dele, que o cara era um bom funcionário, e os colegas antes, os colegas depois de quem ele recebia o serviço. Então você começou a pegar algumas coisas interessantes de informação, que começou a servir muito para o processo de seleção.
de característica de quem vai trabalhar naquele departamento, independente do cargo. Tá? Independente do cargo. E aí a coisa avançou, melhorou, começamos a interagir com a área de seleção e começamos a também interagir com a área de treinamento. Sim. Porque com a avaliação de carga você sabia aonde estavam os pontos que necessitavam de reforço, de uma amplitude maior, etc. Então, dava esse retorno para dar prioridade de investimento de treinamento da empresa. Então, ficou... Olha, e foi nessa época, e uma curiosidade muito estranha, eu vou voltar um pouquinho, tá? Porque quando o vice-presidente pediu que eu não ia sair de office boy, ia ficar lá mais tempo, e esse tempo foi fantástico, porque eram reuniões extremamente confidenciais. Eu tinha que bloquear elevador, bloquear a área de estacionamento, só levar o pessoal para a sala de reunião diretamente e não participar da reunião, depois voltar para a minha sala. E eu tinha que esperar na hora que ele falar acabou a reunião, ou se ele solicitar alguma coisa, vai buscar isso, vai buscar aquilo, etc. E eu tive um prazer muito grande, Bint. Eu conheci 3 presidentes da República. Eram 4 que normalmente iam. 3 presidentes da República. Eu conheci Costa e Silva, eu conheci Anastácio Médici e eu conheci Ernesto Geisel. E o 4º era uma pessoa que eu tinha uma admiração fantástica, porque quando ele falava, os outros 3 ficavam quietos. Não discutia. Podia discutir, não, assim, não. A melhor solução é essa, todo mundo, é essa mesmo. Golbery de Couto Silva, que era o orientador político, ele era chefe da BIM, e lá foi na época de que o Jânio foi destituído, né? Se destituiu, renunciou, e o Jango veio e houve aquele problema todo. E o fato curioso que aconteceu nisso, foi uma das últimas coisas que eu fiz, foi de ser chamado numa reunião, deles presentes, de receber um envelope fechado e falou o seguinte, você tem que ir nesse endereço procurar fulano de tal e entregar para ele. Pessoalmente, não entregue esse documento para ninguém. Lacrado. Eu nem perguntei o que era. Vocês, vamos lá. Ele falou, pega o meu carro com o meu motorista, ele vai te levar lá. Já estão te esperando, pode ir que estão te esperando. Peguei e fui para o local, um órgão público, muito público, naquela ocasião, extremamente público. Entrei, entreguei o documento e a pessoa, eu tinha que dar um retorno. A pessoa tinha falado para mim, o retorno é, beleza, era isso que esperávamos, pode dizer que está em andamento em caráter de urgência. E assim que terminou, chamou o ajudante de ordem, imediatamente uma reunião, convoque todo o pessoal do nível X, na minha sala, imediatamente, interrompa qualquer atividade. O assunto é quente, né? Voltei para o escritório, cheguei lá para o meu chefe, ele falou assim, assado, depois pediu reunião. O que é? Você não sabia nem o que era. Não, o que é? Aguarde que você vai saber. E eu tinha um compromisso com ele, eu não podia falar para ninguém o que acontecia lá, o que era confidencial, nem para o meu pai. Né? Ok, tudo bem. E passado alguns meses, ele me chama e fala o seguinte, olha, office boy, você reclama de ser office boy? Olha só a importância da tua atividade, olha o que você fez. Você foi o responsável por isso, para chegar aonde chegou. A criação do CIEE, Centro de Integração Empresa e Escola. Olha só. Aí eu já estava no departamento pessoal e já estava na parte de salários. Né? E o que aconteceu? Eu fomos a primeira empresa a implantar trainee, estagiário e trainee, estagiário de faculdade e trainee, dentro da organização. Olha que legal. Então, todo mundo chega lá e fala, amigo, você está aqui por minha casa. Se eu tivesse tropeçado no caminho, você não estava aqui. Fez parte da história, né? Mas, realmente, você hoje, olhando para o Ernesto dessa época, que conselho você daria para esse Ernesto? Com toda a experiência, com toda a vivência que você teve?
Eu acho não, eu não gosto do acho. Eu tenho certeza, tá? Que o que aconteceu na minha vida me marcou tão profundamente que é o seguinte: você tem que estar preocupado com o teu caráter, com a tua dignidade, com a tua autenticidade em qualquer nível. Não é universitário, idade ou não, desde de jovem, de ter interesse nisso, tá? Confiança e dedicação. Então, esses são os fatores que eu acho primordial. Isso vai carregar o sentido de vida, que é aquilo que eu te falei, que eu sou carimbado aqui dentro do coração, e vai levar aos propósitos que a vida pode te oferecer do caminho que você escolhe. norteia ao longo do caminho. E você vai encontrar um negócio interessante hoje, pensando, né? Porque eu tive uma felicidade muito grande na minha juventude, que foi a de eu sempre estar preocupado com os caminhos que eu ia pegar, né? Então, você prepara os caminhos para a pessoa ou você prepara as pessoas para o caminho? Eu segui a segunda opção. Eu ser preparado para poder ter a definição do caminho. Talvez aí já tenha, não foi nessa época, mas seria já um sentido de mentoria, né? Se você prepara o caminho para as pessoas, você está sendo um consultor, um assessor, né? Mas se você está preparando a pessoa para os caminhos, você está sendo um mentor de enriquecer a pessoa em si. E faz todo sentido, né, Nelson? Porque, na realidade, os caminhos, nem sempre a pessoa tem a poder de agir sobre os caminhos. Sim. Mas ele pode agir sobre a sua preparação. É a grande diferença do consultor e do mentor. Exato. Né? Em que então, a pessoa que está preparada, mesmo que os caminhos mudem, ele pode ter alternativas para sair do outro lado, né? Não, e ele escolhendo os caminhos. Se você dá a substância, ele escolhe exatamente. Né? É isso. O caminho desse fortalece propósito, fortalece aí todo o processo vamos dizer, de preparo de vida. Exatamente. É fortalecido nesse sentido. E esse é o papel do mentor mesmo, né? Quando você está trabalhando no processo de mentoria, justamente você prepara a pessoa para superar os desafios que ele enfrenta no dia a dia, para atingir um determinado objetivo que ele tem, e ele vai naturalmente fazendo as escolhas melhor preparado para aquelas escolhas para atingir aquele objetivo. É diferente realmente do consultor, porque o consultor é um especialista que entrega uma solução. Sim. E tem seu papel, é extremamente útil. O mentor, diferentemente do consultor, ele não entrega uma solução, ele ajuda a pessoa a se preparar para ela poder buscar a solução. Como dizia Sócrates, a solução está dentro da pessoa. Está dentro da pessoa. Mesmo porque também algumas coisas ocorreram que corroboram isso. Tá? Eu saí dessa empresa, que fui office boy, analista de cargo, um master, para implantar a política salarial no Grupo Matarazzo, com 28 mil funcionários, N segmentos, fabricava de tudo. Na empresa lá você ficou quanto tempo? Desculpa. Fiquei de 59 até 66. Você ficou praticamente... Fiquei 7 anos, 8, quase 8 anos. 8 anos. Fiquei, tá? E aí depois você foi para esse... Aí eu fui convidado, por ter implantado, fui convidado para implantar, 28 mil funcionários tinha. E fui convidado para fazer a implantação da avaliação de cargo em 5 mil funcionários em alguns segmentos específicos. Né? Fiz a minha parte, depois eu fiz um manual de avaliação de cargos, para consolidar ele, fiz uma pesquisa salarial no mercado e consultei diversas empresas em participação dessa pesquisa. E daí, uma das empresas teve dificuldade de implantar. E me consultou, veio ajudar. Eu fui ajudar, na verdade, eu fiz a pesquisa para eles. Tá? Eu fiz a pesquisa. E quando teve o resultado, eu tinha que dar o resultado, e o resultado era a nossa empresa, né? A empresa que estava promovendo a pesquisa, era identificada, e o resto tudo em código. E para quem eu dava, eu falava, o seu código é número tal, né? Para ele poder identificar como é que ele está em relação ao mercado. E ficamos lá, ele pediu uma reunião, marcou às 5 horas, e nós ficamos até às 9 horas da noite,
discutindo a política salarial que ele tinha. E era mais ou menos meia-meia, assim, não existia um padrão. Né? Uhum. Quando foi no final, ele veio para mim e falou: quando você quer vir para implantar isso aqui? Eu falei: bom, pegou, sabe como pega você de surpresa, você não está nem Eu não imaginando? estava esperando. Eu falei: pô, eu ganho tanto lá. Ele falou: eu pago isso mais isso para você e você implanta. O único detalhe que você tem, que a primeira coisa que você vai implantar, que nós temos 7 segmentos de trabalho. Na unidade 2, que é a principal, que era, na verdade, 3 unidades, a outra era só reflorestamento. Na unidade 2, eu tenho reflorestamento, a fábrica de celulose, a fábrica de papel in natura, os diversos tipos de papel, a fábrica de papéis, cadernos, blocos, envelopes, etiquetas, tá? Que era o papel mais trabalhado. Né? Uhum. E tinha também a fábrica de papel sanitário, que era guardanapo e papel higiênico. Uhum. Então, lá eu tenho um problema terrível, que eu estou com dificuldade, etc. Então, você implantaria primeiro lá. Okay? Fui para lá, implantei. Em 6 meses fiz alguma coisa prévia para poder surtir, por necessidade da empresa, surtir efeito. E quando terminou, ele falou: bom, agora me faz a seleção. Peguei, estruturei a seleção dele, já que tinha uma base na primeira, lembra? Sim, já tinha experiência. Na hora que terminou aquilo, agora me faz a fase de treinamento, porque aqui, para preparar um oficial de operador de máquina, uma máquina de fabricação de papel ou de processamento de papel, demora 15 anos no mínimo. Falei: bom, ok, tudo bem, vamos fazer. Estruturei, criei a área, então eu fiquei como responsável de salário, seleção e treinamento. Uhum. Tá? E isso foi projetado nessa unidade, mas foi copiado para a central. Nas outras. Para a central. Tá? E parece que gostaram, porque falaram: bom, agora é o seguinte, tem um grande desafio para você. Você tem que reestruturar toda a parte de recursos humanos. E a empresa era centenária, quase centenária. E pediram para mim fazer uma ideia de um projeto. Fiz a ideia do projeto, o meu diretor, que eu era ligado a ele, levou para a central, voltou e falou para mim: olha, está aprovado, você pode fazer. Mas ele falou um pode fazer estranho, sabe? Meio diferente do normal dele, né? Eu falei: mas por quê? Ele falou: não, nada. Mas está autorizado. Até então você estava como consultor. Não, eu estava empregado. Já estava empregado. Eu fui para a empresa com CLT. Ok. Com CLT. Bom, aí eu peguei, estranhei, falei: bom, ok, né? Peguei, fiz a sinopse de todo o projeto que eu tinha que fazer, do que eu achava, já conhecia todas as áreas, fiz, entreguei para ele, ele levou, está aprovado, pode fazer, que eu falei, de ironia. Eu falei: alguma coisa tem aí que não está batendo, né? Aí sabe aquela que você... Para você fazer salário, você tem que descer no porão. Não dá para ficar só no telhado. É isso aí. Você tem que descer tem lá que na aprofundar. E eu tinha facilidade. Meu pai era operário, então a conversa para mim era falar com o presidente, era a mesma coisa que falar com um operador de máquina, com um ajudante, etc. Aí eu soube o seguinte, que a empresa tinha gasto bons recursos num projeto de consultoria para renovação e instalação do RH. O projeto foi entregue, a consultoria fez e entregou. Aí depois ele falou: bom, agora pode deixar que nós vamos implantar. E houve rejeição total. Falei: papagaio, como é que agora eu vou saber o que os caras prometeram? Você não conhecia o projeto? Não, ninguém falou para mim que tinha. Mas eu consegui. Não, mas tem um aqui, mas não fala para ninguém que eu estou te emprestando. Peguei um e realmente não tinha muita coisa. Tinha algumas diferenças, porque eu estava trazendo experiências específicas das empresas, eu não era consultor. E eu consegui implantar. Tanto foi curioso, porque o cara falou: você não vai conseguir implantar. Só para dar um parâmetro, o funcionário-chave de todas essas áreas, mais novo que eu tinha 27 anos e eu tinha 25.
E ele era uma pessoa importante, porque ele tinha muita conexão com o pessoal. Depois eu te falo da característica da empresa lá nesse local. E ele falava, quando eu fui falar com ele sobre de mudar a coisa, ele falava: o que você acha do seu trabalho, quais são os obstáculos, as dificuldades que você tem. Eu não mostrava o meu, né? Eu ficava guardadinho. O que você tem? Tenho disso, daquilo, daquilo. Por que você não muda? Ele falou: resumindo, eu não mudo porque o meu avô fazia assim, tinha trabalhado lá. O meu pai ficou no lugar dele e fazia assim, e eu continuo fazendo assim. Eu falei: barbaridade. E daí? Como é que você muda isso? Bom, então, vamos analisar o trabalho e ver o que dificuldade você tem. Ele começou a colocar as dificuldades. O que eu fazia? Eu pegava as dificuldades e obstáculos dele, colocava no meu plano mestre. Eu não tinha procedimento para ele. Pegava no meu plano mestre e falava: como é que eu pego essa dificuldade, jogo para cá e devolvo para ele como sugestão de resolver a dificuldade. E assim foi feito. Um a um. Foi um trabalho que se faria em 2, 3 meses, depois levou 6 meses. E aí falei: bom, agora eu preciso da convicção de que eles vão participar, né? Uhum. Então, teria que fazer uma apresentação do projeto. O que eu fiz? Peguei todos esses pessoal-chave, inclusive os chefes, né? Fiz uma reunião prévia, discuti com eles o trabalho final, como ficou, porque aí tinha que assinar. Eu fazia assinar. Eu disse: fica bom, então dá um visto aqui que eu também não visto. E a gente passava por outra discussão, e assim cada um deles. Quando chegou, eu fiz a apresentação para eles, todo mundo falou: não, é isso mesmo que nós conversamos, e eu com os papéis assinados. Você estava se falasse qualquer coisa, está aqui. Ó, né? Bom, aí chegou a apresentação disso para a diretoria. Daí eu falei: bom, agora eu tenho que aprontar a minha, né? Já que eles me surpreenderam de um lado, eu vou surpreender do outro. Quando começou a reunião, todos os diretores lá formados, etc. Tal, eu falei: olha, a apresentação vai ser um pouco diferenciada, porque eu vou fazer a introdução e depois a participação de cada um dos elementos, eles vão expor a matéria. Então, o que aconteceu? Primeiro, vem cá, processo tal, fulano de tal, por favor, explica o processo. Naturalmente, eu treinei nisso, né? Eles, tá? E eu ficava de apoio. E assim foi todos. No final, a diretoria falou: está aprovado. Quando que vai implantar? Todos. Já está implantado. Mas eles falando: eu sou. Depois veio o cumprimento, parabéns. Meu chefe ficou meio bravo comigo, porque você me sacaneou. Eu falei: não, apenas devolvi com a minha mão. Fantástico isso. Muito bacana nessa. Eu acho que isso esse é o tipo de forma de agir, né? Que muitas vezes alguns profissionais, mesmo consultores ou não, acabam muitas vezes ignorando que não basta você ir lá no top e vender uma ideia sem que os outros estejam realmente alinhados com isso, né? E aí você alinhou os dois lados. E foi tão interessante porque depois que terminou a reunião, aprovado, que já vai estar implantado, tá? Acabou a reunião, encontrei com eles e ele falou: pô, estou satisfeito com a beça. O pessoal que participou. Olha, eu nunca tinha feito uma reunião com o nosso diretor, e muito menos de fazer uma reunião com toda a diretoria. Olha aí. Então, isso deu uma noção de pertencimento, de responsabilidade, de engajamento para implementar também. Pertencimento. Cara. Lógico, fantástico. O que aconteceu? Passei a ser o assistente do diretor de recursos humanos na unidade. E implantou tudo na matriz também. E quanto tempo você ficou nessa empresa, né? Fiquei de 67 a 73, 7 anos. E uma curiosidade, além disso, um efeito positivo, que de repente, depois disso, me convocam para uma reunião especial e me apresentam 2 pessoas. Um senhor já e o outro um pouquinho mais jovem, 2 consultores. Um que era catedrático do ITA e o outro era catedrático da Mauá. Então, eles me apresentaram e falaram: olha, é o seguinte, eles estão aqui para fazer estudo de viabilidade de aplicação de computador. Eu não falava informática, de computador na empresa.
E, veja bem, a diretoria já falou, você vai ser o coordenador de todo o levantamento. Eles vão te dar toda a orientação em chaves, etc., e você vai ser o coordenador. E aí eu participei, foi um trabalho que também teve sucesso, foi aprovado. Implantação do computador dentro da empresa. Dentro da empresa. Maravilha. Ernesto, a sequência de empresas que você teve, depois participou em outras empresas? Eu saí dessa empresa, eu fui convidado para ser diretor administrativo de uma empresa metalúrgica, que na verdade era um grupo, né? Eram 8 empresas, ela era a principal, que eu já prestava uma consultoria para eles sobre administração de salários. Estávamos implantando era eu e mais 2 colegas, e houve uma reformulação através, se não me engano, foi de uma empresa de consultoria renomada, e que eles falaram que teria que ter um diretor administrativo. E, de repente, eu sou convidado para ser diretor administrativo. Né? Voltei nessa empresa que eu trabalhava, melhoramentos, né? E fui falar com o meu diretor. Olha, houve uma oportunidade assim, assado, e eu acredito que seja, já conheço a empresa, conheço o pessoal, então, eu não estava me aventurando. Sim, eu sabia o que era, né? E aí eu fiquei como diretor administrativo, responsável de toda a área de recursos humanos e também toda a área de informática. Tá? Aí, depois de 2 anos, houve um baque de um problema sério de cliente, né? O principal cliente desativou a compra, no processo comercial, e a minha incumbência foi fazer uma redução de quadro, um estudo de redução de quadro de mais de 30% dos funcionários. Fiz, lamentando muito, porque eu me dava bem com todos eles, né? Muito fácil. Eu estava mais na fábrica do que... Essa é uma tarefa difícil de fazer. É difícil. Mas fiz, tá? E quando chegou no último funcionário, que eu levei para o chefe, né, para o meu diretor, né, que era o dono da empresa, ele pegou a última e viu mais uma folha. Falou, não, isso aqui não, eu não pedi para você sair. Eu falei, não, o senhor não pediu, mas eu estou saindo. Eu reduzi recursos humanos, o recurso humano está sendo somente departamento pessoal, vai ter alguma função de treinamento, que eu já treinei pessoa, de admissão, né, de seleção, de treinamento, já treinei pessoa, vai ficar só o departamento pessoal, que vai ser reforçado financeiramente, e não cabe mais um diretor, desculpe, mas não cabe mais um diretor, na minha visão, não cabe mais um diretor. Não, mas eu não quero que você saia, não. Não me deixe ficar me sentindo mal, aonde eu gosto muito da empresa e quero contribuir também com a empresa. Eu sou mais um. E assim fui. Saí de lá e fui para a multinacional, né? Uma multinacional sueca, como diretor de desenvolvimento organizacional e recursos humanos. E aí eu fiz a minha festa. Isso foi até... Eu saí dessa empresa metalúrgica em 75, né? No final de 75. Em 76 eu estava na multinacional. E aí aí eu pude realmente desenvolver um trabalho fantástico, porque eu me envolvia não só na parte de reorganizar toda a parte de recursos humanos, que foi necessário, mas também na parte de desenvolvimento organizacional. Só para você ter uma ideia, nessa empresa eu criei, mesmo sendo um administrador de empresa, eu criei basicamente uma área de processamento de dados que não existia, tá? Criei o chefe de processamento de dados, com analista de informática, etc. E criei uma área de automação para juntar os equipamentos que a empresa negociava, que era muito requisitado. Né? Você podia vender só produto, você podia vender produto e processo, só que nesse meio tempo tinha algumas coisas. E foi aberta uma área de automação, que graças a Deus teve tanto sucesso, tá, que ela se tornou uma empresa. Fizeram o split. Se tornou uma empresa. Do outro lado, eu fiz uma área de serviços, porque esse foi um caso curiosíssimo.
vou ser rápido, tá? Uhum. Curiosíssimo, porque eu estava numa reunião com o diretor, com o presidente da empresa, e estavam discutindo lá um assunto sério, mas, de repente, a porta foi aberta, alguém entrou com os olhos bugalhados. O presidente teve uma reação sui generis, que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele levantou tão rápido que a cadeira dele voou. Tá? Voou, bateu na parede. Uhum. Ele saiu, pegou a pessoa no braço. Eu não quero e não admito que você entre na minha sala assim, assim. Botou ele para fora. Oh, você desculpa, Ernesto, mas, pô, isso só me traz problema. E eu conhecia ele, conhecia bem ele. Eu falei, pô, ok, eu sei que é uma área problemática aqui dentro da empresa, mas não por ele, não. A área problemática é porque todo mundo aqui consome ele. Né? O cara que fala assim, demita ele. Eu falei, pô, ele é teu subordinado, demita você. Não, não, eu não vou demitir, não quero para mim. Demita ele. Eu falei, ok, tá tudo bem, demito. O senhor mandou, demito. E terminamos a reunião, desci, na hora que desci, na sala estava um alvoroço total na sala dele, que era perto da minha. Levei ele para a minha sala para evitar aglomeração. E eu falei, pô, cara, o que deu na tua cabeça de você entrar? Você arrombou a porta do diretor, a porta está fechada, pô. Eu falei, é que você não sabe o que aconteceu. Pô, então me explica o que aconteceu. Ele pegou, voltou com uma folha e um calhamaço de folha. E essa folha